Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista. E esse é o videocast Profissões da Economia Criativa. E esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, Circuito Profissões da Economia Criativa, um circuito de bate-papos que a gente realizou em várias cidades do Brasil. A edição de 2023 do Circuito Profissões da Economia Criativa teve patrocínio da Zilor Energia e Alimentos, do consórcio Embracon e da Sotrec. Teve apoio da Adrico Impermeabilizantes e é uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Brancaleone Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tenho olhos castanhos, estou com um brinco roxo, uma pulseira roxa também. Estou toda de preto, tenho uma tatuagem escrito Tudo Acontece para o Bem no pulso esquerdo e Let It Be no pulso direito. E a constelação de Gêmeos no braço direito também. Eu acho que é isso. Aqui na minha frente estou com Fabiano Loja, Lá Guimarães, sejam bem-vindos. E eu gostaria que vocês fizessem a audiodescrição de vocês também. Pode começar, Ló. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho um cabelo louro escuro, olhos verdes, estou com um rabo de cavalo, estou vestida de preto com um blazer meio chamuscadinho verde, preto, creme. E estou com um brinquinho muito pequenininho, prata, e estou com um anelzinho da tribo dos Poianaua do Acre, que me protege, que eu gosto muito. Uau, lindo. E você, Fabiana? Eu sou um homem negro, minha pele não é retinta. Eu tô de camisa branca com motivos floridos, azuis e verde e coberto por uma jaqueta de cor preta. Maravilhosos. E meus cabelos são cacheados. Informação. É tenho barba também. Obrigado, Luá. A Luá me ajudou aqui na... Barba é uma coisa que eu acho que também as pessoas esquecem. E óculos também. É importante falar do óculos quando usa. É bom saber. São informações que a gente vai aprendendo. A gente sempre esquece, né? Nossa, o que faz parte da gente. Tipo, ai, meu Deus. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente vai falar hoje sobre parcerias nas artes cênicas. E eu queria começar antes falando sobre escolha da profissão, né? O nosso público está escolhendo a profissão, está nessa fase que, para mim, pelo menos, foi bem difícil. Eu fiz orientação profissional para saber o que eu ia fazer e deu super certo. Como foi para vocês? Vocês sempre souberam o que vocês queriam? Primeiro, né, vocês, o Fabiano é diretor, a Luá é atriz, mas vocês também trabalham com várias outras coisas. Como que vocês escolheram assim, essa carreira? Bom, foi chegando perto aquele momento, né? Terceiro colegial, que não é mais colegial, terceiro ano do ensino médio. Vai batendo muito forte, né? Então, eu eu assustei um pouquinho a minha família quando eu avisei que eu queria fazer artes cênicas. Ah, você decidiu fazer artes cênicas logo de cara? Não, assim. Então, eu prestei artes cênicas na Unicamp. Era o começo do curso e a mudança de vestibular da Unicamp. A Unicamp tinha se desconectado, eu acho, do vestibular da USP. Verdade. Então, ela estava começando um caminho dela solo. E mais um outro pensamento sobre vestibular. Mais um vestibularzão. Uhum. Aí, para convencer a minha família, eu resolvi prestar direito na PUC de Campinas. Meu Deus! E aí eu acabei passando nas duas, começando as duas, mas
3 meses depois, eu abandonei o curso de Direito, porque estava óbvio, claro, que eu estava muito mais entregue às artes cênicas na Unicamp do que ao Direito, né? A minha família foi muito engraçado, porque depois eu tive que fazer um trabalho muito divertido. Eu tive uma professora que foi a Regina Braga, e a Regina pediu para a gente fazer um trabalho perguntando para os pais o que eles achavam da nossa profissão. E eu cheguei para o meu pai e para a minha mãe e perguntei o que é que vocês acham, né, dessa profissão de atriz, da minha profissão que eu escolhi. Eles ficaram super felizes, tá? Depois que eu passei, eles comemoraram muito mais as artes cênicas do que o direito. Mas, quando eu cheguei com esse trabalho, meu pai respondia assim para mim: é temerário. É temerário. É temerário. É temerário. Ele não saía dessas frases. E a minha mãe falava assim para mim: sabe, filha, eu acho que você tem que escolher a melhor hora para aquilo acontecer. Eu perguntei sobre a profissão, mas ela estava dizendo sobre a primeira vez de um namoro mais avançado com sexo, vocês estão entendendo? Ou seja, a mistura. Nossa, entendi. Gente. E eu ouvi. Mas você entendeu isso? Porque eu acho que eu não entendi. Eu ia falar, nossa, mas aquilo que eu desisti da profissão. Não, eu sabia exatamente sobre o que ela estava falando. Que relação curiosa, né, que ela fez entre uma relação de ser liberdade. atriz. Não, foi muito engraçado. Eu levei isso para o trabalho, fiz isso, fiz a resposta do meu pai e a resposta da minha mãe para o trabalho. Nossa, dá vários esquetes isso aí. Muitas. Que legal. Eu não sei, acho que se eu perguntasse hoje para os meus pais, que seja a minha profissão, eles não iam saber. Tipo, você tá feliz, né? Então tá bom. Acho que é isso. Sim. Porque são profissões, é isso, assim, a gente decidiu fazer esse projeto porque as pessoas sabem o que faz. Um advogado, um engenheiro e um médico. O resto a galera não sabe. Tipo, ator, como ator ganha dinheiro? Publicitário. Minha família não é da área da comunicação, é da área da saúde. Então, eu ter ido para publicidade, também, o que faz, né? Minha mãe ficou, nossa, mas e aí, como que você vai conseguir um emprego? Não é? E você, como foi? Para mim também foi difícil. Eu acho que é sempre difícil tomar uma decisão, né? Mas acho que ela foi se mostrando devagar para mim. Eu lembro que quando eu estava começando na adolescência, eu tinha muita vontade de ser jornalista. Então eu queria trabalhar com comunicação de toda maneira, porque eu gostava muito. Eu gosto de escrever, eu gostava de ler e tal. Então eu achava que esse era o caminho que eu ia seguir. Super. Então eu lembro que quando eu estava no final do ginásio, já que não é mais ginásio, é o ensino fundamental. Também. Eu tinha essa certeza. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu ia ser jornalista e estava, sim, isso definido para mim. E eu tenho um tio que em Campinas trabalhou em rádio, é radialista, jornalista. Eu trabalhei com ele, né, fiz uma espécie de um estágio assim na Rádio Bandeirantes. E aí foi quase que uma confirmação, assim. É um ambiente que me interessa, o microfone, o estúdio. Né, eu observava também o pessoal apresentando o jornal, falava, nossa, que legal, eu acho que é esse o caminho. E nesse mesmo momento eu comecei a fazer teatro. Comecei a fazer um curso livre de teatro por várias razões. Acho que uma curiosidade de entender como era o universo do teatro também. Eu tenho uma tia que é atriz, uma tia-avó que é atriz, que eu admiro muito. Alguém que abriu os caminhos, pelo menos. Que abriu os caminhos na família. Então, assim, também tem essa coisa dos tabus da profissão. Então, nesse sentido, as profissões que não são essas, que são as consagradas e tudo mais, que já tem um respeito social, a gente batalha menos quando a gente vai escolher ser médico, ser advogado e tudo mais, né? Um exemplo que a Luá deu aqui, por exemplo. Só que nesse ponto, ser artista, por exemplo, já não era uma grande questão na minha família, o que geralmente acontece com os nossos colegas e as nossas colegas que escolhem ser atriz, ator. Então, essa era uma coisa a menos assim, para eu enfrentar. Então, só que naquele momento eu não pensava em levar aquilo como profissão. Então, por isso que levou um tempo, porque eu comecei a fazer um curso de teatro, aí forma um grupo, aí se envolve aqui, se envolve ali, entra em 1, entra em 2, entra em 5, entra em 10. Aí você fala, bom, já estou. Tá. E aí, dentro disso, o que eu faço? Será que
eu vou de fato viver disso? E mesmo quando você está dentro de num contexto ali adolescente, né, aí já, né, terminei a escola, 18, 19 anos, já estava ganhando o meu dinheiro, fazendo teatro, tinha uma outra profissão que ajudava, né? Eu trabalhava em telemarketing, fazia várias outras coisas. E teve um fator também que foi importante, que era o seguinte, que foi, acho que, minha crise. Que era o seguinte, eu praticava esportes. Então, eu joguei futebol durante um tempo, joguei vôlei, com a semi-profissional. Uau. A Lua chocada com as revelações. Amo vôlei. Eu amo vôlei. Fabiano. Joguei em time de campeonato, tudo. Gente. Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo essa ebulição com o teatro, eu estava num time semi-profissional de vôlei. Então, de olho ali numa vaga, numa federação, tipo um registro, né, de atleta jovem para poder competir. Então, eu estava assim, para dar um salto nas duas profissões. E nisso o jornalismo já tinha ficado de escanteio. Entendi. Né, como profissão, como uma profissão que eu almejava. E aí foi o momento que eu tive que fazer uma decisão pessoal, né, interna, assim, de não vai dar para seguir essas duas carreiras ao mesmo tempo, porque elas exigem da gente uma dedicação integral da vida, né? Com a diferença de que, aí eu só fui pensar nisso depois, de que a carreira como esportista, ela tem um limite físico da idade, né? E que depois os atletas passam por isso também. Tem uma renovação da própria carreira. O que você faz depois que o seu corpo já não suporta a pressão do treinamento ou das competições e tudo mais. Mas era uma coisa que me interessava muito, eu queria muito. Tá. De alguma maneira. Seja como atleta, seja no campo do esporte, que envolve o treinamento. E aí a gente já faz um salto para o teatro, nesse ponto que conecta, né? Que é o treino, que é a preparação física, que é a preparação física e psicológica, né? Pro trabalho. E aí foi o momento que eu decidi. Falei, não, então eu acho que eu vou investir no teatro, porque ali naquele momento eu já estava inserido num circuito assim, de teatro e estava ganhando dinheiro. Falei, eu acho que eu posso apostar nisso, porque aí, quem sabe, né? E gostava, tinha um prazer envolvido e tudo mais. Foi natural, então, né? Foi natural, teve esse tempo, né? Desde o final ali do ensino fundamental até eu sair do ensino médio, foram essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, até que eu tomei uma decisão de fazer uma aposta como carreira no teatro, naquele momento como ator. Tá. E aí você fez técnico, e aí depois você fez faculdade? Como foi? Fiz técnico. Aí as nossas trajetórias se encontram em tempos diferentes, né? Porque a Lua fez Unicamp em Campinas, eu sou de Campinas, eu nasci em Campinas, morei em Campinas. Você já se conheceram de lá? Não. Olha! A gente fez se conhecer depois. Mas as conexões estão aí, né? Muito. Sim. E aí eu estudei numa escola técnica. Logo que eu saí do ensino médio, eu entrei... Na verdade, um ano depois, eu entrei numa escola de ensino técnico de teatro, que é o Conservatório Carlos Gomes. Essa escola existe até hoje em Campinas. É uma escola bastante tradicional de ensino de música, de dança e de teatro. Só que eu fiquei um ano só na escola, saí. Tá. Né, enfim, várias razões. Mas ali eu já estava decidido. Ali. Eu queria, de fato, estudar teatro e me aprofundar mesmo nessa profissão. A escolha estava feita. Tá. Né? Nesse ponto já estava feita. E aí, daí para frente, só eu segui já me especificando na profissão. Né? Tá. Fui fazer graduação depois, fui me interessando pela direção, porque aí também uma coisa que ficou dessa decisão que eu contei agora, né, entre esporte e o teatro, foi a ligação com o trabalho físico. E com essa relação da preparação para o trabalho físico, para a presença, ou para subir no palco, para entrar na quadra, para entrar em campo. E aí foi nesse momento que eu encontrei no teatro a prática do treinamento, a prática da preparação, que tinha algo similar com o esporte. Claro que com finalidades diferentes, maneiras diferentes de trabalhar, mas muitos pontos em comum. Então, eu encontrei ali também um espaço familiar. Falei, olha, tem um ambiente aqui, no fim, são profissões muito parecidas. Tá. Na sua estruturação toda, né? E De aí, entrega mesmo. Né? de entrega. Assim, é uma entrega da vida inteira. Total mesmo, né? Porque é intelectual e é física. Ela molda a sua vida inteira, né? Ela modifica toda a estrutura como você vai viver. Muda tudo, né? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, não tem o horário de trabalho. Tudo, né, na carreira do artista e do esportista, ela está ligada à sua profissão. Então, a maneira como você dorme, o que você come,
o que você faz e o que você não faz, né? O nível de disciplina necessária para você encontrar sempre a prontidão, seja para jogar, seja para entrar em cena, ou seja para criar o espetáculo, no nosso caso, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que não tem como separar mesmo, né? A vida Não, a gente profissional não pode. e pessoal. Se a gente tem um espetáculo no dia seguinte, você não Isso. vai beber até mais. Yeah. Exatamente. Você não pode beber até mais tarde. Você tem que pensar no dia seguinte, que você tem que começar o dia se preparando, que você vai segurar a onda de um espetáculo e encontrar o público. Pode ser que jovens consigam. Mas a gente sabe o que custa no dia seguinte você ir. E eu lembro de eu acordar de manhã, e não é um acordar simples, daqui a pouco eu penso no espetáculo. Não, parecia que já tinha uma história que eu carrego, porto no dia que eu vou encontrar o público à noite. Tá. Mas só para a gente não voltar um pontinho, que é muito bonita a trajetória do Fabiano, porque eu sinto que ele fez uma decisão, né? Uma decisão, talvez, não sei, de sair de sair do núcleo familiar. Então, ele foi para o UDESC. Então, ele fez a graduação em Santa Catarina. Isso. Acho bem bonita essa trajetória, porque depois vai desembocar num monte de coincidências do porquê que a gente se encontra. Olha, e por que você decidiu ir para Santa Catarina? Eu acho que não tem uma resposta que eu consigo, formalizar. Acho que eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida, que acho que as explosões, a vontade de ter a própria vida, a independência e tudo mais. E eu lembro, na época, eu tinha uma amiga que fazia teatro com a gente em Campinas, e ela mudou para Florianópolis. Foi fazer sociologia em Florianópolis, e ela ligava, não tinha assim, WhatsApp, celular, nada. Era no fixo. Aqui é incrível, vem pra cá. Eu, meu Deus, será? Porque tinha a Unicamp, né, em Campinas, e de alguma maneira a gente sempre estava por ali. Campinas tem um distrito, que é o distrito de Barão Geraldo, que tem uma efervescência teatral, tem um reconhecimento internacional em relação a isso. Mas eu não sei, acho que de alguma maneira eu queria experimentar outras coisas. E aí, inclusive, ter uma experiência fora da cidade e tudo mais. E aí eu pensei, eu fui viajar, fui encontrar essa amiga. Tá. E aí, na verdade, eu fui prestar psicologia, vejam só. Não acredito. Porque acho que entrei naquela crise nesse momento de decisão. Era recente eu ter decidido pelo teatro. Veio uma crise, que é uma crise de uma pressão social do tipo, não vai dar em nada esse negócio de teatro. Porque tem uma questão muito séria que leva a gente encara isso a vida inteira, que são os altos e baixos da profissão. E talvez essas sejam as questões dos pais, né? O ponto de vista, por exemplo, da família, que é essa evidente instabilidade que a profissão tem. A gente vive de temporadas, né? De temporadas de projetos ou de temporadas de espetáculos, muitas vezes com fomentos públicos ou com patrocínios, né? Mas que também tem a ver, né? Que tem a ver com uma série de lógicas assim que são instáveis ou que são de temporada. Então você tem trabalhos às vezes 6 meses e 6 meses você não tem. Então eu fiquei nessa, falei, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, porque não vai dar para viver, vai ser muito difícil viver só com o teatro. E achei que, vou fazer psicologia porque é uma profissão que, a cabeça, né? Que é regular, que sei lá, que você pode trabalhar regularmente e tudo mais. Deve ser bem difícil, né? Trabalhar Eu como psicólogo, assim. Tinha a menor noção do que eu estava pensando, mas aí fui fazer um pouco esse vestibular, não passei, mas insisti. Essa minha amiga falou, tem um curso de artes cênicas aqui que é muito bom, na UDESC. E aí tinha um vestibular no meio do ano. Eu tinha prestado em 2003 a psicologia na UFSC, na Federal de Santa Catarina, não passei. 2004, no meio do ano, prestei, passei. E aí fui morar em Florianópolis. 4 anos. 5 anos, na verdade, no total. Era um currículo que já hoje foi modificado. São 4 anos, na época 5 anos. Então, você ainda tem contato com o pessoal de lá? Tenho muito. Tenho vínculo. Meus amigos todos, amigas. Uma amiga está morando lá e ela tem umas filhas de acho que 15 anos, mais ou menos, assim, estão no ensino médio. E aí uma das professoras está querendo levar profissionais para conversarem com os alunos. E eles não estão encontrando, não conhecem, assim, profissionais que possam ir. E principalmente, assim, ela falou assim, eu sei que você tem um projeto de economia criativa e tal, seria muito legal se você conhecesse alguém. Só que, assim, eu não conheço ninguém de Florianópolis. Se você tiver alguém para indicar, para conversar com os alunos. Tenho para indicar. Que é legal, né? Isso é super legal. Tenho sim. Gente, olha, ela me falou ontem isso, os encontros da vida, olha só que bom. Os encontros da vida.
Que maravilha. E é isso, assim, eu acho legal irem pessoas que possam mostrar experiências diferentes, sabe? Não assim, sei lá, o administrador que trabalha no escritório. Porque isso a gente já sabe, né, o que faz. Então, isso eu acho que é perfeito. Não, a gente indica, tem várias pessoas legais lá para conversar com o pessoal. E aí você decidiu voltar para São Paulo? Depois de feita a graduação, eu decidi voltar para São Paulo. Porque aí, ao mesmo tempo, o que acontecia? Quando eu morava em Campinas, São Paulo era um lugar almejado. Todo mundo fala pela isso, efervescência né? cultural, as coisas, né? Muita coisa acontece em São Paulo. Ainda que na época que eu era adolescente, muitas coisas iam para Campinas. Tinha esse circuito no interior, em algumas cidades. Campinas era uma delas. Os grandes espetáculos, as produções mais destacadas se apresentavam em Campinas depois de uma temporada em São Paulo. Então, acontecia de a gente ver os grandes grupos do Brasil, as grandes produções lá na cidade. Mesmo assim, tinha um lugar de maiores oportunidades profissionais, vamos dizer assim. Continua, né? Continua. Continua. Acho que comparativamente continua, né? Acho que muitas capitais do Brasil, ainda bem, né? Também isso ajudou num crescimento, numa descentralização, mas ainda é muito centralizado em São Paulo. Né? Especialmente o teatro como profissão, né? As oportunidades para atriz, ator e outras ramificações. Patrocínio mesmo, patrocínio. que a gente estava falando. Tem toda essa questão que aí entra em política cultural, mas lendo para minha história, né? Então era um foco vir para São Paulo e entender que espaço era possível aqui. Fui para Florianópolis e ainda ficava com esse sonho, né? Eu vou terminar aqui, vou tentar pelo menos entender o que é viver naquela cidade. E aí eu fiz isso. Assim que eu terminei, eu vim morar aqui. E aí estou aqui até hoje. Já tem 16, 17 anos que eu estou aqui. Foi 2009, mais ou menos? Final de 2008. Eu me formei em 2008, novembro, alguma coisa assim. Dezembro eu já vim para São Paulo. E aí em 2009 eu já consegui um primeiro trabalho e aí estou aqui até hoje. E você veio para São Paulo assim que você terminou a Unicamp, Lua? Então, vim assim que eu terminei, mas eu entrei numa crise. Porque eu estava muito feliz em Campinas. Olha, Campinas, eu faço parte da segunda turma da Unicamp. E, como ele disse, essa efervescência cultural de Barão Geraldo estava começando. E, por exemplo, a gente tinha o início da formação de um centro de pesquisa que é o LUME. Famoso. E então eu gostava muito da relação que eu tinha estabelecido na Unicamp, que era pé no chão, eu brinco. Que é assim, o curso na minha época não era período integral, agora ele é. E a gente teve muitas oportunidades ali dentro até de propor quem a gente podia trazer de São Paulo para cá para conversar conosco. Tivemos momentos assim dentro do departamento. Como eram poucas turmas, a gente pôde aproveitar bastante isso. Então, eu vim para São Paulo num momento muito delicado financeiramente da minha família. Então, eu estava morrendo de medo. E morrendo de medo de perder a relação com a Unicamp, no sentido de que... primeiro, depois que a gente sai da universidade, a gente se sente um pouco desamparado, né? A gente fala, meu Deus do céu, né? até aqui eu estava, digamos, protegido, como é que eu vou daqui para frente seguir? Ao mesmo tempo, as pessoas com as quais eu tinha maior contato e conexão artística, todas absolutamente decididas a vir para São Paulo. Então, eu vim numa perspectiva de ficar próxima a essas pessoas. Mas eu lembro que eu tive assim uma crise mesmo de saúde. E aí eu fui conversar com o Celso Nunes, que era o diretor do Departamento de Artes Cênicas na época. E aí o Celso falou para mim, falou, Lua, São Paulo é, digamos, uma das piores cidades para morar no mundo. Meu Deus. Ele falou, e eu preciso ser sincero com você. Mas, assim, se você deixar passar muito tempo, você não vai conseguir enfrentar essa cidade. Então, a hora de enfrentar essa cidade, Campinas está aqui, seus vínculos estão aqui. Mas a hora de você enfrentar essa cidade é agora. Tá. Então, eu vim morando com uma amiga, uma atriz Débora Duboc, que vim dividindo com ela as questões de conta e tudo.
Tomei muito susto, porque eu cheguei em São Paulo em 1992. Então, o susto foi... Todo mundo só fazia teatro à noite. Então, era o oposto do que eu estava vivendo na Unicamp. A Unicamp era... O curso era à tarde. Tá. Hoje ele é integral. Uhum. Tem um período que é integral e um período agora já noturno, acho que de licenciatura. Mas, assim, toda a minha geração estava uma explosão. Quando eu cheguei em Campinas, era a explosão dos grupos de teatro. Então, o Teatro da Vertigem se formando, a Companhia do Latão se formando, mas todo mundo só se encontrava à noite. E todo mundo tinha alguns trabalhos que fazia de dia, ou às vezes subemprego ou não, para poder fazer o teatro à noite. Então, a gente tinha pouquíssimas políticas públicas. Então, foi um susto, mas a gente vai, né? A gente vai fazendo... eu fui trabalhar como secretária numa escola de inglês, depois fui ser hostess no Galetos, e aí fui tocando o barco de fazer o teatro à noite. E aí acabei entrando em seguida para uma companhia chamada Razões Inversas, dirigida e inaugurada como pensamento ela tem um início na Unicamp, com os alunos da Unicamp, e depois o Márcio Aurélio toca essa companhia com alguns atores, entre eles o Paulo Marcelo. Fiquei com ele 5 anos. Tá. Nesse pensamento de estar em companhia de pessoas, a gente fazendo pesquisa em teatro. Ah, tá. Teatro de pesquisa, então, você começou? Sim. Profissionalmente, assim? Profissionalmente. E aí depois você foi para outros grupos? Hoje você está num grupo, por exemplo? Então, vou dar um panorama. Tem essa passagem pela Razões Inversas. Foi muito importante para mim a Razões, porque ela me situou na cidade de São Paulo, e aí você em seguida começa a entender que a sua profissão também precisa ser de produtora. Ai, que legal. Né? Imediatamente você entende que você precisa também aprender a produzir, e produzir numa outra cidade. Então, tinha, sim, a criação, e tinha, ao mesmo tempo, você se entender como produtora. Né? Depois de um tempo que começaram a aparecer os produtores de teatro, mas, na verdade, era a gente que se produzia. Em seguida, vai acontecendo eu era uma companhia que as ideias todas, de uma certa forma, vinham muito do diretor. Tá. Então, ali eu começo a entender que talvez o que eu quisesse mesmo era uma companhia que o pensamento fosse mais do ponto de vista atoral, dos atores. Tá bom. E atrizes. Que a gente pudesse... urdir os processos ou as decisões que viessem mais disso. Ali começa esse desejo. Mas demora para vir e acontecer mesmo, né, na vida da gente. A gente vai urdindo, a gente sabe que aquilo é a nossa meta, mas não vai acontecendo tão assim, simplesmente, né? E aí, enfim, tem um encontro com a Lígia Cortez, aí a gente faz ela me dirige num trabalho chamado Um Céu de Estrelas, e aí eu tenho uma dificuldade de dizer para os coletivos que eu estou abandonando os coletivos. Acho que tanto nas relações afetivas como coletivas no teatro. Fechar ciclo. Então, eu inventei, era um momento um pouco de retorno de Saturno da vida da gente, e eu aproveitei a situação que era. Minha irmã estava morando em Miami, então eu fui dar um tempo. Tá. Eu sabia que eu voltaria para São Paulo para fazer um espetáculo com a Regina Braga. Porque nós somos bem parecidas, então, só que tanto ela quanto o Gabriel foram fazer novela. Tá. Então, eu aproveitei essa circunstância e fui
para Miami e tinha ouvido a primeira vez falar sobre a City Company e a Annie Bogart. Ai, que ótimo. Perfeito, a gente já entra. Entendi. E aí eu fui para Miami, fiquei um tempo em Miami com a minha irmã e chego em Nova York em maio. Aí, quando eu chego em Nova York em maio, eu descubro que já estava acontecendo um intensivo que essa companhia ministrava, né? Não ministra mais. Não, né? que a companhia acabou, né? A gente já explica. Ela ministrava um intensivo durante 30 dias numa universidade ao norte de Nova York. Aí eu descubro, eu tinha acabado de pagar o aluguel para a garota que eu tinha conseguido a casa. Não tinha internet. Não tinha um negócio de internet rápido, nada. E aí não tinha como eu negociar. Bobagem de idade. Poderia ter negociado, poderia ter talvez articulado melhor. A gente, às vezes, nova, faz umas besteiras que a gente se arrepende. Esperei mais um tempo em Nova York. Fui fazendo pesquisas e coisas solitárias ali. Mas esperei o setembro, o fall deles, e fiz o curso que eu queria fazer, que era... essa companhia treina o método Suzuki, que o nosso parceiro aqui pode falar muito melhor, e a técnica Viewpoints, de improvisação. E aí, nesse intensivo, você aprendeu os dois? Aprendi os dois, treinei os dois durante, acho que, 8 semanas. E logo no final do ano volto. Aí eu fiquei um pouco solitária quando eu voltei, no sentido de com quem seriam os parceiros. Ele ainda não existia na minha vida. Quem eu buscaria para ser os parceiros? Porque você, na medida que você treina uma coisa, você precisa continuar treinando. Você não faz uma vez e não treina, né? Você precisa manter aquilo vivo. Enfim, aí passei pela margem da vida com a Regina Braga e fui entrando em várias companhias. Fui passando por várias companhias, só para a gente não se alongar muito nas questões pessoais. Até que... Sempre como atriz? Atriz e produtora, sempre. Sempre como atriz e produtora. Até que, para encurtar, até que em 2007... Ali eu já estava ministrando algumas oficinas de Viewpoints. Em 2007, eu fundo uma companhia junto com outro ator, chamado Auri Porto. E fico de 2007 até 2019 com essa companhia. Uau. Essa companhia continua, mas a vida, ela é sempre, como chama, vai e vem, não em vão. Eu sinto que é um mar, assim. Eu entendi em algum momento que eu também precisava seguir um caminho mais individual, como produtora independente. Como se os temas que o meu parceiro queria, o Auri, não tivessem tanto cruzando com os meus. Sim, foi bem simples, não teve um né? rompimento, pelo contrário, os artistas de lá é onde o meu coração toca muito para trabalhar. Eu trabalho com alguns artistas de lá até hoje. Mas... duro, Pausa, né? dramática. Pausa dramática. Nesse período todo, eu conheço o Fabiano num processo... num curso de extensão da SP, Escola de Teatro. Eu consigo com uma pessoa muito importante para a gente aqui, que veio de Curitiba, que é a Lúcia Camargo, que faleceu durante a pandemia. A Lúcia foi uma grande gestora e na SP teve uma grande importância também nessa gestão dos cursos de extensão. E ela topou uma história que era: eu entraria com o Viewpoints, mas eu poderia chamar os parceiros todos que já tinham ido para essa companhia em Nova York treinar. A City Company. E ali, só para a gente se conectar, para você entender o fio do tempo, a gente se encontra ele vem, a gente se reúne numa mesa,
as pessoas em São Paulo que participaram na City Company, e entre essas pessoas estava o Fabiano, e aí a gente criou muita conexão. Isso foi em 2013. Tá. 10 anos atrás. Isso, Nossa, exatamente. Exatamente. 2014 eu volto rapidinho em Nova York, faço um contato com eles, conto as experiências que estavam por vir, porque aí a gente começou a bolar entradas juntas, né? Converso com eles, deixo tudo claro que a gente anda fazendo, foi muito bem-vindo. E aí o Fabiano também vai tecendo pelo seu lado, pelo seu outro, as relações com a City também. Já a gente vai explicar o que é Viewpoints, o que é City Company, mas eu queria que você explicasse, Fabiano, como que você chegou na City Company? Foi um caminho parecido com o da Luar. Inclusive, foi um retorno do Saturno também. Gente, então, a gente se encontrou aí nos retornos do Saturno sem saber. Coisa, né? Só rapidinho, também resgatando lá na UDESC, 2 experiências foram muito marcantes. Muitas, né? Claro, não falaria de todas aqui, mas especificamente essas 2. Em 2005, eu estava no 2º ano de graduação, eu tive aula de atuação com a professora Brígida Miranda, que é uma diretora, pesquisadora, teatro feminista, muito engajada em várias frentes assim, de teatro. Uma delas o treinamento, que já era uma coisa que sempre me interessava, sempre me interessa, né? E ela deu um semestre de método Suzuki. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Ela morou na Austrália durante muito tempo e lá ela teve contato com o método Suzuki e deu essa aula, esse semestre pra gente. Aquilo foi de um impacto enorme, porque como estudante fui percebendo uma coisa na forma de estar em cena, a partir daqueles princípios, né, do método Suzuki, que abriram um mundo inteiro novo para mim. Uma coisa que eu não conhecia, uma maneira muito sutil e, ao mesmo tempo, uma sensação assim, de presença, de integridade, que eu não tinha experienciado antes, tanto fisicamente quanto vocalmente. Falei, mas esse negócio aqui, tem alguma coisa aqui que gostei, me interessa. E via isso também nos colegas. Falei, nossa, alguma coisa aconteceu. Passa um ano, uma professora, voltando do doutorado, nos dá aula também e abre um grupo de pesquisa com estudantes. E aí, durante as aulas, ela falava que na banca de doutorado dela, uma professora, Silvia Fernandes, da USP, que foi banca dessa minha professora, que é a Sandra Meyer, comentou sobre o Viewpoints. E a gente estava fazendo aula de técnicas corporais, misturava várias coisas, e ela falou um dia de Viewpoints, e aí eu lembrei que na aula de método Suzuki havia sido mencionado uma companhia que misturava, na época eu entendi assim, né? Misturava o método Suzuki com o Viewpoints. Pensei, nossa, já ouvi falar disso em outra aula. Fui bater na porta lá do grupo de pesquisa, fiquei lá 3 anos. Gente. Então a gente tinha um trabalho regular, aí sim foi uma retomada de treinamento dentro do ambiente da universidade. A gente tinha um trabalho contínuo, regular, onde a gente estudava assim, muito genuinamente, muito curiosamente, essa técnica de Viewpoints, porque tinha um livro em inglês na época, só tinha em inglês, que a Sandra Meyer tinha lá, e a gente pegava uns exercícios e lia e fazia do jeito que a gente entendia. Isso foi 3 anos. Claro que isso vinha misturado com outras questões que vinham da pesquisa que ela desenvolve e tudo mais, na dança contemporânea. E nisso veio para São Paulo, e com essa experiência carregada em mim, do Viewpoints e do método Suzuki. O Suzuki eu ainda pegava uma sala ali, de vez em quando treinava sozinho, ou quando tinha um exercício, os colegas chamavam, vem aqui dar um exercício de Suzuki ou de Viewpoints, eu ia. Era legal para mim, porque eu estava sempre trabalhando, isso que a Lua comentou é importante, para manter o trabalho vivo no nosso corpo e na nossa mente, né? Querendo ou não. Chego em São Paulo e continuo com essa vontade de continuar trabalhando com Viewpoints. Tive vários encontros também com amigos que estavam aqui. Tem esse momento crise. Saio de Florianópolis com todos os vínculos feitos lá, 5 anos de faculdade, venho para São Paulo. Começar de novo, mas aí tinha amigos aqui que eram de Campinas, estavam aqui, a gente foi construindo alguns vínculos. E aí, em 2012, ganhei uma bolsa do Ministério da Cultura, na época, e fui
justamente para Nova York, estudar na City Company, fazer esse mesmo curso que a Luá fez em 97, eu fiz em 2012. Eu acho que eu ganhei essa bolsa também, que era uma bolsa de intercâmbio. Intercâmbio cultural. Eu fui para Amsterdã Que legal. fazer curso de economia criativa. Que incrível. Na mesma época você foi, não? Foi julho de 2012. Então a gente quase no mesmo. Vocês então regulam, né? Provavelmente. Saímos na mesma lista de habilitados. Na mesma lista. Provavelmente. E aí foi um momento, esse retorno de Saturno, né? Que a Luá falou que ela viveu, eu vivi também. Foram 2 meses de curso. Eu nunca tinha saído do país. Eu não falava inglês. Nossa! Coragem, fui coragem. No inverno. Então, assim, foram muitas experiências, um pacote de experiências. Não, eu escolhi no verão. Juntos. O verão também na Europa não dá mole, né? Tava tranquilo, viu? Tava bom? É que eu amo calor, né? Pode ser isso também. Então eu amo frio. Eu também gostei da experiência do frio, então mas foram muitas mudanças juntas, né? Mas isso foi muito marcante para mim e acho que ali, de fato, houve uma consolidação para mim de um caminho artístico que já estava decidido, evidentemente, mas também de uma poética, né? De um caminho de princípios, de filosofia que sustenta o trabalho, de modos de trabalhar. E essa crise segunda que volto para o Brasil e faço o que com isso? Porque aí tem uma dificuldade que é manter o trabalho vivo na gente. Então o método Suzuki, especialmente, ele tem uma exigência de espaço para poder fazer os exercícios que não é possível fazer em qualquer lugar. Então isso foi gerando dificuldades para manter o trabalho vivo. Então fui buscando parcerias, espaços e também formas de colocar tudo que desperta no trabalho naquilo que a gente mais quer, que é nos espetáculos, nas nossas criações, mostrando isso para o público na forma artística, né? E encontrando os colegas para poder convocá-los para treinar junto e manter uma qualidade assim viva dentro da gente. Então esse foi o momento encontro City Company, né, que nos uniu nesse momento que é 2013, quando a Luá... Foi logo depois. Foi logo depois. Voltei em 2012. Tá. Aí, em 2012, teve um momento especial aí que eu fui assistir o Idiota, da companhia... Mundana Companhia. Eu não sabia disso. Agora eu vou contar tudo as revelações. Esse espetáculo já tinha feito e acontecido em São Paulo, eu nunca tinha assistido. E tinha ficado fora do Brasil um tempo. Quando eu volto, o grupo volta na Oswaldo de Andrade, que é uma oficina cultural maravilhosa que tem em São Paulo. E aí tinha um fator ali especial desse espetáculo, que ele tinha 6 horas e tanto de duração. E eu sempre tive curiosidade de, lógico, não só pelo espetáculo, mas tinha uma coisa ali que me interessava, que era como é que essa galera se prepara para fazer uma peça de 6 horas. Eu já tinha lido uma matéria no Estadão, que tinha uma coisa que o Luiz Mármora falava que regulava o sono, que é uma coisa que me interessava em relação ao treinamento, que mexe na vida da pessoa. Tá. Então, assim, você vai fazer a temporada, 6 horas e meia, completamente entregue na cena, visível 6 horas e meia, o que você faz no restante das outras horas do seu dia, durante, sei lá, eu quanto tempo. Dorme. Eu quero ir lá, ver, sei lá, e tentar entender, falar com alguém, para saber como é que é esse espetáculo. Vou encontrar a Luá em cena, falei, nossa, mas o que é isso? Fui lá falar com ela depois, aí ela falou assim, a gente já se conhece de algum lugar. Você falou para mim. Gente, eu não lembrava, Fabiana. Aí, enfim, aí as coisas caminharam de tal modo que a gente se encontrou em 2013 pelo convite que a Luá fez a mim e a várias outras pessoas para estarmos na SP Escola de Teatro, naquele momento de 2013, a convite da Lúcia. E aí, em 2014, voltamos para a SP só nós dois. Porque aí, novamente, teve esse momento de um treinamento, um espaço que a Lúcia Camargo abriu para nós. Nós ficamos 3 meses, né, Luá? Maio, junho e julho de 2014. Luá conduzindo os treinamentos de Viewpoints e eu conduzindo os treinamentos de método Suzuki, inspirados pela combinação de treinamentos que era dada lá na City Company, em Nova York e em Saratoga, que foi onde a Luá estudou pela primeira vez. Nesse mesmo ano, aí só para fechar o ciclo, a gente terminou julho, né? Eu estava no mestrado na Unesp nesse momento, então ali também era um momento de pesquisa para mim e tudo mais. Final de agosto, eu fui para o Japão. Nossa. Aí eu fui estudar com o Tadashi Suzuki, que é o criador do método Suzuki. É um diretor vivo, que tem uma companhia desde 1966.
Eles vivem desde 1978 numa vila remota no interior do Japão, chamada Toga. É um distrito rural da cidade de Nanto, fica a noroeste de Tóquio. E eu fiquei lá um tempo estudando com o Tadashi Suzuki, com a companhia, uma formação internacional, só sobre método Suzuki. Nossa, que privilégio, né? Então, aí depois disso também tem essa... O lugar, a maneira, os princípios, tudo, a né? ética envolvida. É muito Deve ser uma especial. experiência uma grande experiência. transformadora. Foi. Ainda mais você que já tinha contato com o método, vai chegar lá na raiz, sabe, na fonte. E aí misturam várias coisas, né? Porque desde criança aí eu fazia artes marciais quando era não, criança, e aí o jura? Japão, aí esse imaginário do Japão. Nossa. Estudei japonês quando era criança, aí falei, Vou usar. sempre quis ir pro Japão, quero usar meu japonês. E aí fui pro Japão. Em 2014, ter essa experiência lá com o Tadashi Suzuki, volto. E aí a crise dobra, porque aí voltei com esse trabalho muito quente assim, no meu corpo e com muita vontade de fazer acontecer a partir disso. E aí que a gente começa a pensar, já a partir das experiências anteriores, eu e Luá, em como não só a gente manter o nosso trabalho juntos, a nossa parceria, que sempre nos interessou, os desdobramentos artísticos do trabalho prévio, do treinamento, mas como é que a gente também convoca os colegas a vir a se trabalhar quando, por exemplo, não estão em cartaz com a peça, ou quando estão naquele momento que tem uma ideia, disparou uma coisa, deu um insight ali para uma criação. Um espaço onde a gente convoque o corpo, a voz, o imaginário, para a gente começar a colocar em prática assim, essa ideia. E o ambiente do treinamento é um ambiente propício para isso. Mas muitas vezes existem as pressões do trabalho, né? do trabalho principalmente como ator e como atriz, que às vezes afasta ator e atriz do treinamento. Porque é isso, você faz um teste, você está envolvido com 1000 coisas, tem o audiovisual também que às vezes convoca e limita um pouco a presença física dos atores e das atrizes. Então a gente ficou pensando como é que a gente criaria, a partir das experiências que a gente teve, um espaço para a gente convocar os nossos colegas profissionais de teatro, interessados, estudantes, quem está começando, a vir praticar teatro no ambiente de treinamento. Então aí começa um pouco essa nossa história juntos, pensando o treinamento e a relação do treinamento com a criação artística. E aí começou treinos públicos. Aí foi a primeira semente do treinos públicos. Acho que Tá. começa ali começa na SP, agora olhando de trás para frente a história, né? Ela começa com uma pré-história, vamos dizer assim, né? Sim. Lá na SP. Sim, muita conversa, né? Quando a gente... eu imagino você a mesma coisa. Né? Você vai entendendo o formato. Porque, assim, uma coisa é você entrar para uma oficina, por exemplo, na Oswald de Andrade, oferecer uma oficina na Oswald de Andrade, oferecer uma outra oficina em outro lugar, ir para o interior e oferecer uma oficina, e você não ter o processo de continuidade. A mesma coisa que aconteceu conosco quando a gente retorna de lá. Aqui, eu sinto que no Brasil, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter as mesmas vocações. Não estou dizendo que um ator ou uma atriz, ou um intérprete, um performance, deva ter a mesma vocação. E é bom que preste atenção no que você gosta e defina para você o que você gosta e o que você quer fazer. Né? Existem vários caminhos. Mas a gente vai encontrando pessoas que têm a mesma vocação e a mesma inquietação que o treinamento traz. E o treinamento não significa eu vou ali fazer uma aula dessa técnica ou dessa técnica. Ele é diferente porque ele tem uma proposição posta tanto por nós, ou o coletivo nos coloca proposições, ou as questões vão surgindo na medida do treinamento, entende? E eu acho que também uma questão que é muito difícil das pessoas perceberem ou lidarem com elas, que é através da metodologia do erro. Nem sempre é a metodologia do acerto. Ou seja, de você pensar um treino através do acerto de uma cena. Não existe. A presença está dada e você está vivendo a presença como existência. Então, acho que fica difícil isso para
alguns artistas entenderem que aquilo é muito importante, porque o treinamento ele vai se dando numa instância cotidiana de instabilidade, de vulnerabilidade. É bem difícil, né? Só que quando ele vai entrando, eu gosto muito de um pensamento budista, que eu não sou budista não, mas é que eu li uma vez. É como uma esponja, né? Você vai molhando aquela esponja todo dia em doses homeopáticas. E tem uma hora que ela está encharcada. E aí é óbvio, como ele disse, essa técnica ou esse método vai se transformar em poesia. Ele vai estar na poética daquele artista, que acho que é isso que acontece com ele, aconteceu muito fortemente também no Japão, né? Super poético. A gente vai ter que fazer uma pausa para a gente poder dividir aqui, né? Porque senão o pessoal vai se cansar de ver 2 horas. Sim. Então a gente só faz uma pausinha. E já deixem as redes sociais de vocês aqui para essa câmera, para o pessoal seguir, enquanto a gente não publica o próximo episódio. Tá bom. Pode falar. Eu começo? Começa. Eu vou deixar 2 redes sociais. Eu vou deixar a rede social da Leneus. A Leneus é uma produtora que eu criei em 2010, também nessa rede aí da mistura, né? Diretor, mas também é produtor. Tá. Então, eu não tenho uma companhia de teatro exatamente, mas os meus projetos são realizados dentro desse contexto de produtora, que foi uma forma que eu encontrei também de fazer parcerias com outros artistas e outros grupos. Legal. Então, sigam aí no Instagram, @leneus.arte. E também já convidar para que o pessoal siga o Instagram do Treinos Públicos. A gente vai falar depois dos treinos públicos um pouco mais. Logo. Mas já sigam aí. Tem vídeos, tem fotos, tem várias informações lá sobre o treinos públicos. É @treinos públicos. Bem simples, sem ponto, sem nada, tudo minúsculo. Perfeito. E você, Luá? Eu vou deixar a minha, como chama? Social? Civil. Eu não sou uma pessoa tão organizada como o Fabiano. E aí a gente marcou 2022 com a chegada do Treinos Públicos. Tá. Então, 2022? 2022. Recente. Recente. Como chama? O aterramento dele, a chegada dele é recente. Então, a gente utiliza o Treinos Públicos, @Treinos Públicos, e a minha pessoal é @Luah, LUAH, _Guimarães com Z. E a gente também tem Instagram, profissões.ec, temos TikTok também, profissõeseconomiacreativa.com.br. Eu sou Thaís Polimene no Instagram, TikTok, thaispolimene.com.br. E já a gente volta com outro episódio para a gente falar de treinos públicos, de treinamento. Nossa, fiquei super interessada por várias coisas. Obrigada, gente.